Boa tarde, galerinha, tudo bem com vocês? Esta aula é continuação da sequência das aulas das casas. Eu quero fazer um trabalho com vocês, né, terapia com base bíblica, para transformação e mudança de mentalidade. Então, eu comecei, a palavra é Ageu, capítulo 1, a glória da segunda casa, Ageu, capítulo 2. Então, nós começamos falando, né, um pouco das transformações que nós temos que viver, né, a reforma da casa, terminar a casa para viver tudo aquilo que Deus já predestinou. Então, para quem chegou agora, tem a palavra Ageu 1 aqui no meu YouTube, depois tem a 2, a segunda parte, né, da glória da segunda casa, que eu estou ensinando, né, vocês preparar, reformar a casa para receber promessas. E hoje, Deus me deu uma guia que essa aula vai chamar a formação da casa. Sabe aquela pessoa que ela já está tão perdida que ela olha e ela fala assim, meu Deus, eu preciso recomeçar do zero. A minha casa, eu tô tão perdida, Senhor, tão confusa, eu cheguei num ponto que... Então, a minha casa, eu teria que derrubá-la, jogar no chão e começar do zero. Então, hoje eu vim fazer uma aula sobre a construção da casa, desde a base, ok? Lógico que, tudo espiritualmente falando, a terapeuta, né, ela só trabalha dentro. Pensamentos, né, a psique humana, que nada mais é do que a alma. Então, nós vamos começar da base, porque o nosso externo reflete o nosso interno. Se você estiver mal, psicologicamente, emocionalmente, mentalmente, com pensamentos negativos, coisas dando errado, ansiosa, preocupada, magoada, vai refletir no seu externo. Vai refletir no seu corpo, na forma em que você cuida dele, nas coisas que você come, vai refletir no seu salário, o dinheiro vem, mas não fica, ou nem vem, vai refletir em portas fechadas, vai refletir no seu esposo, vai refletir nos seus filhos, tá? Todo o contexto externo foi gerado dentro de nós, foi gerado internamente. Tudo que eu passo, que eu sinto, todos os sentimentos e emoções me geram ações. Então, todas as minhas ações começaram nos meus pensamentos, nas minhas crenças. Então, tudo que eu acredito, eu penso naquilo, né? Naturalmente, eu começo a sentir emoções e a partir dos sentimentos eu vou agir. Então, tudo que a gente faz depende do que eu estou sentindo e pensando, assim como tudo aquilo que eu deixo de fazer, tudo aquilo que você procrastina, empurra com a barriga, enrola, deixa para depois e depois e depois, deixa para amanhã. Existe um pensamento, uma crença, um motivo interno para que você não evolua, não avance e não faça. Tudo aquilo que você foge, existe lá dentro um pensamento, um arquivo, uma crença, tá? Então, gente, tudo começa dentro. Por que que eu venho hoje construir uma casa nova com vocês, começando da base? Porque começa dentro. Não adianta o terapeuta falar para vocês, vai fazer academia, vai correr na rua, vai comer alface, tomate e carne todo dia, vai tirar o pão, bolacha, macarrão, vai ler Bíblia, vai fazer jejum, vai orar mais vezes, vai congregar mais vezes. Não adianta a gente tentar mudar o externo de vocês. Vocês podem até fechar comigo, escrever no caderninho, tá? Eu vou fazer dieta, eu vou correr, eu vou congregar mais, eu vou orar mais, eu vou ler Bíblia, eu vou ler um livro por mês, eu vou tirar o açúcar. Um movimento externo, né? Você falou, você escreveu. Mas lá dentro, existem pensamentos de que, não, pra que isso? Que bobagem, isso não leva a lugar nenhum, isso é uma mentira. Eu não me amo o suficiente para me cuidar, né? Muitas vezes você não faz porque lá dentro você não se ama. Muitas vezes você não tem a ação, né? Que é a ação que vai fazer você fazer. Você não tem essa ação porque lá dentro seu merecimento é baixo, né? Você não se sente merecedor de ter saúde. Então, você continua comendo errado. Você não se sente merecedor de ter um corpo lindo que chama atenção.
sabe? Você não tá preparado para ser vista, para ser olhada, para ser elogiada, né? Você não se sente merecedor de ganhar muito dinheiro. Então, quando surgem oportunidades de crescimento, você procrastina, você não tem ação, você trava. Você não sente merecedor de ser conhecedor da palavra, de cabo a rabo do reino, de ter conversas com Deus, né, de ser amado. Porque o amor de Deus, gente, você tem que ser curado emocionalmente, você tem que ter capacidade para receber. É tanto amor que se você não for curado, você trava. Até para receber essa dádiva, essa graça indescritível, incalculável, inenarrável, né? Essa é muito amor. Então, os humanos feridos emocionalmente, ele não consegue, tanto que ele não se perdoa, ele se culpa por tudo, tá? Porque Deus ama tanto que Deus perdoa rápido. Deus não te culpa, não te empurra carga pesada, fardo pesado, nada. Deus, ele é amor e ele é leve. Aí você se coloca num padrão de culpa, de vícios, né? De travas, de bloqueios, de fardos pesados, de escassez, porque você não é capaz de entender essa graça, esse amor e suportá-lo. Você não suporta o amor de Deus. Porque quando eu sou curada, eu suporto esse amor e eu aceito. Então, tantas pessoas que eu vejo criando desculpas esfarrapadas para não ser amado por Deus, né? Elas pegam pequenas falhas, pequenos erros, pequenos acontecimentos e se afastam da presença, isso, né? E por quê? Ai, né, eu errei, eu não sou digno, não sei o quê. Deus nunca falou isso. O amor de Deus, ele é indescritível. Só que essas pessoas são tão feridas que elas não são capazes de reconhecer esse amor. Às vezes, né, ela não foi amada por um pai, por uma mãe, né, igual ela gostaria, né, 100% de alma. Então, hoje ela não consegue reconhecer o amor de Deus. Então, gente, voltando ao assunto, às vezes você não tem uma ação para fazer aquilo que a Thalita falou, né, de colocar no papel, ter regra, ter disciplina, né, comer saudável, ler, praticar exercício, ler a palavra, porque você não se sente merecedor. Às vezes você vê uma pessoa que ela é muito íntima de Deus, ela tem dons, ela tem visão, ela tem virtude, e você nem faz. E não é porque você não consegue, todo mundo consegue. A tua trava é porque lá dentro você não sente merecedor de tanta graça e tanto amor, porque você é ferido. Então, gente, as feridas emocionais te atrapalham até mesmo de receber, te atrapalham de ver Deus do tamanho que Ele é, de ser amado, tá? E quando eu não consigo receber de Deus, eu também não consigo receber das pessoas. Uma coisa é tudo igual, né? A gente acha que há diferença, né? Não, eu amo Deus, eu me relaciono com Deus, né? Eu sou isso, sou aquilo. Não. Da forma que você faz com as pessoas é a forma que você faz com Deus. Então, você acha que ama Deus, mas você não ama 100%. E da mesma forma que você não ama, você não consegue receber esse amor. Porque quando nós recebemos, nós somos inteiros, completos, nada nos falta. Nós enxergamos amor no outro, porque quando eu vejo a Deus e amo a Deus, eu também amo o próximo, enfim, né? Deixa eu ir parando por aqui, vamos entrar aqui na palavra, né? Então, hoje eu quero ajudar vocês a mudar interno. Então, já saia dessa live sabendo, a minha base começa dentro. Todas as minhas ações e as não ações, porque aquilo que eu não faço também é uma ação, porque eu deixo de fazer alguma coisa para eu receber, né? Então, o que você não faz, a não ação também é uma forma de ação, né? Você não fez, então também vai ter uma consequência. Então, tudo isso começa dentro, lá naquele lugar invisível da sua alma, do seu espírito, né, da sua psique, beleza? Então, hoje nós vamos construir uma casa, porque para você viver a glória segunda casa, né, quem assistiu a segunda aula, lá falava, né, que houve uma grande mudança da primeira casa para a segunda. Eles falavam, quem viu essa casa na sua primeira glória e quem a vê agora? Não é nada comparada com aquela. Então, houve uma mudança. Na primeira casa, a pessoa é escassa, é pobre, trabalha muito e não vê dinheiro, né? Ela se cobre, mas ela continua com frio.
Tudo é difícil, é uma vida difícil, né? Na glória da primeira casa. Já na segunda, Deus fala que Deus faz tremer o céu e a terra, e ele libera, né? Porque ele é o dono do ouro e a prata, então ele entrega, e nesta segunda glória, a paz, né? Porque você tendo paz, você tem tudo, plenitude, enfim. Então, há uma diferença, há uma mudança. Para a pessoa viver essa realidade de escassez e viver uma realidade de paz e prosperidade. Tem que ter uma mudança, tá? Então, se você é a pessoa que não consegue, porque se você está tentando mudar e fazer com a força do braço, vai ser difícil. Então, eu venho trazer hoje um pouquinho, pelo menos, né, com base na palavra, essa mudança de dentro para fora com vocês aqui nesta aula, tá? Lógico que quem quiser fazer isso na terapia, nas minhas imersões, né, é muito melhor, que aí eu trabalho de fato a mudança real de quebra de crenças e mentalidade, né, da forma que tem que ser, para você conseguir ter ações. Porque, igual eu tô falando, falar que vai mudar, que vai fazer, que vai começar tal coisa, que vai, sabe? Eu vejo muita gente falando, se comprometendo, anotando, mas entra ano, sai ano, ela está vivendo a mesma vida, o mesmo ciclo, a mesma história, o mesmo padrão, tá? Então, falar é fácil, mas e para ter essa ação, Thalita? Eu não tenho essa ação. Eu sempre tô vivendo mesmo, eu sempre tô endividada, eu sempre tô com os cartões estourados, eu sempre tô gordinha, não consigo abaixar meu peso, eu sempre tenho as mesmas queixas, as mesmas insatisfações e reclamações. Eu sempre tô com a mesma doença, a mesma dor no mesmo lugar, essa dor volta, né? Eu sempre brigo pelo mesmo motivo. Então, percebe que não tá tendo mudança? Você tá no mesmo padrãozinho? Tá entendendo? Então, vamos virar esse disco, mulherada? Vamos quebrar esse disco? Chega de ficar igual o papagainho, né? O papagaio, ele repete sempre a mesma fala que ele decorou, a mesma história. E assim está a mentalidade de vocês, tá? Então, gente, vou trazer um pouquinho na palavra, mas quem quiser aprofundar, né, mudar de fato lá dentro, para você começar a ter esse impulso para a ação. Então, guarda essa frase, tá, gente? Você tem que ter esse impulso para a ação, porque a ação, esse impulso vem de dentro. É aquele dia que você fala, chega, agora eu vou fazer, e você faz. Não vem lá de dentro, vocês já perceberam? Uma atividade física, por exemplo, né? Não adianta você ir na marra, você ir esforçando, né? Eu tô indo na força do ódio. Não, tem que vir de dentro. A alma te impulsionar e você falar, agora eu vou. E aí você pega aquela força e vem, né? Aí eu vou começar a estudar. Tem que vir lá de dentro. Então, tudo vem de dentro. Tudo vem de dentro. Tá entendendo? Você, com a força do seu braço, você não dá conta. Você só trabalha porque você precisa do dinheiro. Você tem conta para pagar. Então, você tira essa força lá de dentro e vem, né? E trabalha. Porque senão também nem trabalhar, você trabalhava, né? Tem gente que na hora de servir a Deus também é tão difícil, é tão pesado. Porque não tá vindo de dentro. Você faz porque você sabe que tem que fazer. Mas não é gostoso, não é leve. E essa cura que eu quero ensinar para vocês interna, criar essa casa a partir do interno, é tudo leve, é tudo delicioso, você faz tudo com alegria, isso é graça, isso é benevolência de Deus, sabe? Fazer tudo alegre, cantando, assoviando, louvando, mas tem que vir de dentro, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar em Mateus, capítulo 7, que aqui fala da casa, né? Jesus conversava com os discípulos, com o povo, sempre por parábolas, né? E no final ele ainda me soltava, quem tem ouvidos ouça, né? Porque eles sabiam que poucos acreditavam. Acreditar vem das crenças, né? O que é crença que a Thalita fala? É aquilo que lá dentro eu acredito. Por isso que eu falo, não adianta falar A, se lá dentro das crenças se acredita em B. Então, crenças, né? Acreditar. Então, Jesus falava por parábolas, porque ele sabia que muitos ali não iam acreditar no que ele falava. E aqui ele fala, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha.
E aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, aqui Jesus sempre falando, né, de casas. Existe, né, ele assemelhando, comparando o homem a dois tipos de casa. Uma que foi edificada sobre a rocha e pode vir chuva, rio, vento, que essa casa não cai. Mas o homem insensato constrói a sua casa sobre a areia. Vem chuva, rio e vento e a casa cai. E ainda fala, e a queda é grande. Então, por aqui vocês já tiram uma base, né? De como está a sua vida, o que tem acontecido. Tem quedas, né? Você sempre volta para o primeiro estágio, para o primeiro ciclo. Ou as coisas estão encaminhando, estão andando. Aqui, você já pode começar a saber se a tua casa está na rocha ou está na areia. E aí, vamos lá, Thalita, então conte-nos o segredo. Nós queremos, né, edificar agora a nossa casa, então, na rocha. Porque aí pode vir o que for, essa casa não cai, essa casa não tem queda. Ela continua igual, firme, né? Aqui já começa com a primeira frase, né? Só que a gente não presta atenção, a gente foca muito na rocha e na areia, né? Mas Jesus já começa. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica. Aqui já tô soltando a primeira senha, a primeira chave da live. Todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica. Este é o homem que edifica a casa sobre a rocha. Ele é considerado o homem prudente. Então, como que eu começo, né, Thalita? Agora eu quero viver a segunda glória. A glória da segunda casa. Essa casa que é próspera, que o dinheiro vem e fica, né? Que tudo dá certo. Tudo coopera para o meu bem. Você tem que ouvir as palavras de Deus e as praticar. Meus lindos e minhas lindas, não tem saída, tá? Não tem saída, não tem escolha. As pessoas acham que, né, que podem brincar, né? Fazer de qualquer jeito, ser raso, tá? Mas você vai viver o Ageu capítulo 1. Vamos dar uma relembradinha rapidinho, porque às vezes tem pessoas que vai estar assistindo essa live hoje e não vai assistir a 1 nem a 2. Olha aqui como que é a casa, né, em Ageu 1. Para vós que habitardes em casas estucadas, esta casa há de ficar deserta. Casa estucada é uma casa que não está terminada. Como que é esta casa? Que é a casa firmada na areia, a casa que cai sempre, tá? Semeais muito e recolheis pouco, né? É uma pessoa que trabalha, é aquela pessoa que trabalha muito, gente. Trabalha muito, trabalha 6 dias por semana, 7 dias por semana, feriado, não tem folga, faz hora extra. Então, ela semeia muito, mas ela recolhe pouco. 2, comeis, mas não vos fartais, né? Ela come, mas ela nunca tá satisfeita, ela tá sempre com fome. Porque a alma, né, dela é um saco sem fundo, assim como a vida, a mente, tudo, né? Bebeis, mas não vos saciais também, né? A pessoa, gente, quando ela tá nesse lugar de Ageu 1, que é uma casa que não está pronta, que é uma pessoa ferida emocional, é a pessoa que o corpo reflete a mente. E a pessoa ferida emocional, ela sempre vai ter enfermidades e sobrepeso. Porque o vazio da alma, ela come emoções. Então, ela sempre vai comer e beber demais. Vai ser a pessoa que vai ter a glutonaria. Vai ser a pessoa que come, passa mal, né? Fica com a barriga estufada e arrepende, mas depois ela come de novo e come. Por quê? Ela tem... Aqui tá muito claro, essa pessoa, ela é vazia. Ela tem um vazio na alma. Então, ela come demais, mas ela não se farta. Ela bebe, mas ela não se sacia. Então, glutonaria. Então, a pessoa ferida, ela tem este pecado, porque a glutonaria é pecado. Mas ela nem sabe por quê. É a casa dela que não é terminada. Que casa? O templo. Ela é ferida emocional. Todas as pessoas feridas são gordinhas e obesas.
Vestivos, mas ninguém se aquece, né? Pode até vestir blusa, isso aqui já é espiritual, né? Mas continua sentindo frio. O que recebe de salário, recebe no saco furado, né? Olha, você vê, trabalha, 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 não vê o dinheiro. Não tem bênção nesse dinheiro, não tem prosperidade, não consegue guardar. Acabou de receber, o vento assopra, né? O dinheiro recebe num saco furado. Não tem abundância, não tem bonança, não tem mão de Deus. Porque quando tem mão de Deus, não é o quanto você ganha, não. Você pode ganhar um salário, mas com prosperidade, esse dinheirinho rende, multiplica e você ainda guarda e ainda ajuda na casa do Senhor, ainda ajuda o próximo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Olha aqui, o que mais que tem nessa casa, né? Essa casa que não é firmada na rocha. Olhaste para muito e alcançaste pouco, né? Você até sonha grande, tenta, coloca no papel, mas você não alcança. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu assoprei. Olha, Deus deixa claro, né, que é Ele. Então, o pouquinho que você consegue alcançar, quando você traz para casa, Deus sopra. Então, some, evapora. Cadê o dinheiro? Tem gente que recebe dia 5, dia 10, não tem R$1. Tem gente que recebe dia 5, dia 6, não tem R$1. Ela passa o resto do mês escassa. Isso não convém de Deus, meus amores. Não tô falando que precisa ser rico, tá? É sobre uma prosperidade. Prosperidade, ela é espiritual, tá? A prosperidade vem de Deus, tá lá em 127 de Salmos. A prosperidade vem de uma alma curada, de uma casa edificada na rocha. Por que causa, disse o Senhor dos Exércitos? Por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre a sua própria casa, né? Então, a casa está deserta. Então, vamos trabalhar esta casa, vamos melhorar essa casa para que isso não aconteça. Então, eu só voltei lá no 1 de Ageu para vocês verem que a Thalita tá tentando transformar vocês, ajudar, e as pessoas acham que não tem importância, né? Praticar a palavra, viver na palavra, viver da palavra, né? Muitos acham que, ó, o ombrinho, ó. Não tem nada a ver, que bobagem, darará. Só que você vai viver o de Ageu o resto dos teus dias, né? Trabalhar muito, acabar teus dias enfadado, cansado. Gente, vocês não podem confundir riqueza com prosperidade. Não confunda, não, porque eu mesma, até o Senhor me dá essa senha, essa consciência, eu já cheguei a pensar, mas fulano não serve a Deus, não anda na palavra e tem muito dinheiro, né? Gente, hoje eu entendo isso tão bem que, inclusive, eu tenho um exemplo próximo a mim, sabe? Ser rico é só ter dinheiro, tá? Ele compra muita coisa. Ele tem o dinheiro só. Agora, a prosperidade vem de Deus. A prosperidade, ela é um dinheiro que vem da alma. Eu atraio. Não há muito cansaço, não há enfado, sabe? É leve, é gostoso. Geralmente, você vive o seu propósito e já faz dinheiro com o propósito, sabe? A prosperidade, você vê a mão de Deus, é uma abundância sobrenatural, nada falta. Essa pessoa tem paz, ela coloca a cabeça no travesseiro e dorme. Ela é amada, ela tem os filhos à roda da sua mesa, uma família bonita. A prosperidade, gente, é duplicar, né? Porque Deus, tudo que você dá na mão dele, ele duplica, ele multiplica. A prosperidade, ela é uma multiplicação que vem do reino de Deus. Ela é leve, ela é gostosa, ela vem da alma. Ela é fácil de acontecer, ela acontece muito fácil. Agora, tem pessoas que vocês vão ver que só tem dinheiro. Ela é rica, ela tem só o dinheiro. Mas ela é mal amada, ela é cheia de vícios, ela é infeliz. Se ela não se entupir de pinga, de bebida, né, de algum vício, de cigarro, dos outros vícios que vocês já sabem muito bem, ela precisa ficar saindo porque ela não tem paz no próprio lar. Geralmente o casamento não vai estar legal, vai ter filhos ali que dá trabalho, vai ter brigas. Então, ser rico, gente, não vem de Deus. Não é que não pode, pode, glória a Deus, aleluia. Eu tô querendo dizer que ser só rico, porque senão vocês vão olhar e vai falar assim, mas fulano não vive da palavra, não pratica a palavra e é rico, e tem dinheiro. Tá, mas ele só tem o dinheiro. Se você for olhar por trás, ele é infeliz.
ele não é cheio da graça, ele não tem paz de espírito, sabe? Tem pessoas por trás, tem cobrança, tem chatice, ele paga preço alto, tem fardos, tem vícios, então não é uma coisa gostosa. Agora, a prosperidade que vem de Deus, essa é leve, essa tem paz, tá? Então, são coisas diferentes. Deus promete para nós prosperidade e uma casa que não cai. E a prosperidade vem dele, porque nós amamos o próximo, nós somos completos, nós somos cheios de graça. Então, Deus faz para nós abençoar o próximo, dividir, compartilhar, né? A graça, ela é multiplicada através de nós. Então, a prosperidade, essa pessoa, ela é próspera com 1 salário, 2 salários, mas o dinheiro dela prospera e ela consegue fazer muitas coisas, tá? Que tem pessoas que são ricas, têm dinheiro, mas é igual eu tô falando, ela não tem felicidade na alma, ela tem trauma, ela não fala com o pai, ela não fala com a mãe, ela não fala não sei com quem. Então, gente, isso não é ser próspero. Só tô trazendo porque eu sei que vocês vão comparar. Agora, existe um tipo também, que tem pessoas que eu já vi falando, né? Fulano de tal não é crente, não serve a Deus e é muito rico. Às vezes aquela pessoa, ela cumpre princípios bíblicos que você que é cristão não cumpre, tá? Às vezes ela não é cristão. Você acha assim, ela não pratica a palavra. Mas tem muito rico, gente, que tem uma fé linda, só que eles não mostram também, tá? Eles oram muito, eles clamam a Deus, eles rezam, só que eles não mostram. Mas tem, porque às vezes a gente fala, ai, mas ciclano é muito rico e não pratica a palavra. Só que aqui na Bíblia existem muitos princípios, né? E às vezes aquela pessoa, ela cumpre todos os princípios, sabe? Ela é obediente, ela é casadinha certinho, tem a família bonitinho, ela não tem vícios, ela não tem culpa, ela ama o pai e a mãe, ela perdoa. E aí Deus enriquece. E às vezes você, segundo você é cristão, você anda na palavra, você vai numa igreja, mas tem princípios que você não está cumprindo. Um exemplo, honrar pai e mãe, perdoar, amar o próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Então, às vezes, se a pessoa está cumprindo os princípios, o retorno vem. Vocês estão percebendo como é tudo muito profundo? Por que uns estão dando certo na vida, outros não? Às vezes tem uns que não se dizem cristão, mas cumpre todos os princípios e mandamentos. E os que dizem cristão, gente, não está cumprindo é nada. Só se dizem da boca para fora, mas internamente não tem graça, não tem perdão, sabe? Não tem humildade, não tem aceitação, não aceita o que Deus traz, a realidade, a vida, não é fiel no pouco, só reclama, é chato, é insatisfeito, sabe? É infeliz. Como que uma pessoa que fala que é cristão, que conhece esse amor, esse evangelho, esse Deus, é infeliz? Então, às vezes aquele que chegou lá não é aparentemente um cristão, um evangélico, né? Um praticante. Mas ele é satisfeito, ele é feliz, ele agradece, ele cumpre princípios, ele sempre foi fiel e excelente naquilo que ele fazia, ele faz tudo com amor, ele não tem orgulho, ele é humilde, ele ama a todos, ele reparte o que ele tem. Então, às vezes, aquele, gente, ele prosperou porque ele tá sendo muito mais cristão que você, que fala que é. Tá entendendo? Então, vamos lá. Agora nós vamos para João capítulo 14. Thalita, eu quero viver essa realidade, eu quero mudar tudo, eu quero recomeçar, né? Eu quero praticar as palavras de Jesus e tal. Mas eu não consigo. Então, eu vou trazer o maior código do século, né? Da vida inteira para vocês. João 14. Quando Jesus estava dando as instruções para os discípulos, né? Porque ele ia morrer. As últimas instruções de Jesus aos discípulos, a razão da sua saída do mundo, a promessa do Consolador. Então, quando Jesus está indo embora, ele explica tudo, né, como vai ser após a morte dele e deixa as instruções que, se nós seguirmos, aqui está a base que nos faz ser prósperos, abundantes, plenos, felizes, gratos, tudo de bom, né? Você só tem que seguir, você só tem que praticar.
E tem muito cristão que não pratica, inclusive nem sabe. Então, primeiro, ele fala para eles, né? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu amei a vós. Que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então, primeiro ponto, né, que ele falou, quem ouve as minhas palavras e as pratica, essa seria a base para a casa da rocha. Só isso. Praticar a palavra de Deus. Primeiro mandamento que ele deixa: amar a Deus sobre todas as coisas e que vos ameis uns aos outros como eu amei a vocês. Como que todos vão conhecer se vocês são ou não meus filhos e meus discípulos? Se vocês amarem uns aos outros. Aqui, gente, já é motivo para ir eliminando um tanto de gente da lista, é ou não é? Aqui vocês já quebram. Aqui vocês já quebram um monte de princípio. Um monte não, perdoa. Aqui vocês já quebram, né, o primeiro princípio. Já começa a passar a mão na consciência e se analisar. Você ama a todos como a si mesmo? Você consegue amar a todos? E agora, gente, eu vou pegar mais pesado, né? Eu começo falando, olhe dentro do seu lar. Olhe os mais próximos, porque é aqui que a gente erra. A gente não erra com os de fora. Com os de fora nós somos muito fofinhos, muito bonitinhos. Começa olhando dentro. Porque dentro de casa eu me sinto à vontade para julgar, para apontar, para discutir, para falar palavrão, para jogar as coisas na cara, para descontar as minhas frustrações, tudo que eu passei no dia, o meu rancor, a raiva do patrão, a raiva da falta de dinheiro, a minha escassez, a minha insatisfação, o meu cansaço. Dentro de casa eu me sinto muito à vontade para cuspir fogo, né não? E então, dentro de casa, né, eu me sinto livre para colocar para fora tudo que eu reprimi a vida inteira. Então, começa olhando dentro de casa. Você ama assim como você se ama? Você precisa amar o próximo como você se ama. Se você não ama aos que estão dentro do seu lar, os próximos, né? Pai, mãe, marido, filho, neto, sobrinho, tios, né? É a sua árvore genealógica, o seu sangue primeiro. Se você não consegue amar esses, esse mandamento você já descumpriu. Você não está na palavra. Não está na palavra. Então, gente, isso aqui é só o começo. É só o primeiro. Aqui já dá para eliminar milhões. Então, você está vendo como que é difícil? Coloca a mão na consciência. Vou te dar um exemplo. Ah, mas eu amo. Eu amo, eu amo, eu amo. Quem ama não se irrita. Quem ama não suspeita mal. Quem ama não é injusto. Quem ama não fala com vaidade. Né? Sabe aonde que eu tô falando aqui? Coríntios 13. 1 Coríntios 13. Né? Lá fala da caridade. O que é a caridade? É o verdadeiro amor. É esse amor que Jesus tá falando. E lá tá assim. A caridade tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Né? A caridade nunca falha. Vamos lá terminar isso que eu tava falando, né? Pra vocês entenderem se você tá amando ou não. Porque se você descumpriu isso aqui, tua casa não tem base, minha linda. Ó. Quer saber se você ama? Todos, hein? Começando por você. Até com você mesmo. Você, depois você olha pro seu marido, seus filhos, pai, mãe, tios, avós, enfim. Como que seria esse amor? Este amor, ele é sofredor, né? Ele é benigno, ele quer o bem. Não é invejoso, você não pode ter inveja do que o outro tem, você não tem. Se o outro foi, você não foi. Se o outro cresceu, você não cresceu. Se o outro tem mais que você. Se o outro compra mais, gasta mais, adquire mais, é mais bem sucedido. Problema, olha pro teu, vamos zelar da sua casa. O amor não trata com leviandade, né? Não trata de qualquer jeito. Trata com respeito, com carinho. Não se ensoberbece, né? Ai, porque eu sou isso, mas você é aquilo. Eu, blá, blá, blá.
Eu sou perfeito, eu sou perfeita, eu sei, eu faço. Sabe, esse eu não é amor, né? Porque o verdadeiro amor não se ensoberbece. Você sempre vai tratar o outro como se ele fosse maior, melhor que você. Não se porta com indecência, né? O amor de verdade não é indecente, tá? Não precisa de indecência, de bobeira, de mostrar corpo, de barraquice, de palhaçada, não. Não busco os seus interesses, né? O verdadeiro amor, eu não penso só no meu umbigo, nos meus interesses. Eu penso no interesse do próximo. Não se irrita. Aqui também dá para eliminar metade da mulherada, né? O verdadeiro amor não se irrita. E aqui também eu consigo eliminar mais o resto que ficou. O resto que ficou a gente vai eliminar agora. Inclusive eu, tá? Não suspeita mal. A partir do momento que você suspeita mal do outro, você não ama. Você não ama. Gente, eu penei com isso aqui, tá? Eu penei com isso aqui. Eu tive que trabalhar muito meu ego. Porque a tendência da mulher é suspeitar mal do outro. O que é suspeitar mal? Achar que tá fazendo, achar que tá pensando, achar que tá falando, né? Apontar, julgar. Ai, mas você fez isso. Eu acho que ele tá fazendo aquilo. Eu penso que é suspeitar, é uma suspeita. Você não tem certeza, você não tem prova, mas você suspeita, tá, gente? Pode ser em amizade, tá? Ai, mas a minha amiga, eu tenho certeza que ela foi com a outra lá. Ah, ela falou que não ia porque ela não tinha dinheiro, eu tenho certeza que ela tinha. Sabe, eu tô falando isso aqui no contexto geral, tá? Ai, mas ciclano falou que não ia trabalhar, que não tinha saído do serviço, saiu. Ai, aquele caso lá, eu tenho certeza. Você tá suspeitando. Então, suspeitar mal não é amar. Quando eu suspeito mal, eu não amo. Eu não amo. Então, gente, existe tanto amor falso por aí, tanta fake, que é um amor que veio das feridas da infância, né? São máscaras do ego. Mais uma coisa, não folga com a injustiça, né? O amor de verdade, ele não é injusto. Assim como você você trata o outro. O que você não quer pra você não quer pro outro. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, meninas, vamos voltar para João. Então, o primeiro mandamento, né, que Jesus fala, quem que tem essa casa firmada na rocha, essa pessoa que tá já na segunda glória, que é próspera, que é abundante, que o dinheiro vem e fica, que a família dela tá bonitinha, ela tem plenitude, paz, saúde, sabedoria, inteligência, criatividade, né? Vive o Provérbios, qualquer dia a gente vai lá em Provérbios, que lá deixa muito claro sobre isso, né? Que é a pessoa que vive dos mandamentos da palavra, quais os benefícios. Qualquer dia a gente vai lá. Então, como, Thalita? Eu quero. Então, comece por aqui. Primeiro mandamento que Jesus deixa. Que vocês ameis uns aos outros como eu amei a vós. Jesus, ele ama com esse amor, tá? Esse amor que eu falei. Ele não suspeitava mal de ninguém. Judas traiu ele. Quando Judas chega, ele chama Judas de amigo. Fala, pra que você veio, amigo, né? Pedro corta a orelha, é irritado, é chato. Jesus tá sempre ali. Ele não descartava os 12 discípulos porque eles erravam pra caramba, tá? Erravam pra caramba. Mas Jesus não suspeitava mal, né? Não ficava, ai, sabe o João? Porque João era o mais queridinho, né? Eu tô achando que o Judas me vendeu, hein? Ele sabia, né? Ele tinha visão, mas eu acho que Judas me vendeu por aí. Ele que é o traidor. Eu acho que Pedro amanhã vai dar um fora lá. Vai dar um fora, na hora que os guardas vierem me pegar, Pedro vai dar uma rata. Ele não ficava suspeitando mal, sabe? Não se irritava, por mais que os discípulos erravam, ele não se irritava. Então, gente, amar uns aos outros é por aí, né? Não ser injusto. Só que para você alcançar isso, você tem que estar muito curado, tá? Mas então aqui está o primeiro mandamento. Segundo, né? Se você quer viver na palavra, que se você praticar a palavra, você vai viver a vida exponencial. João 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Então, não se turbe o vosso coração. Vamos traduzir?
Não sejam preocupados. Parem de ser preocupados. Aqui também já elimina várias mulheres, né não? O que a gente vê de mulherada preocupada? Senhor Jesus. E Jesus deixava muito claro, não se turbe o vosso coração. Então, gente, vocês pensam que cumprir a palavra, andar na palavra, porque a palavra é tudo. A palavra ela é o princípio, o fim, a criação, a graça. É ela que faz, é ela que gera. Tudo se cumpre nela, sabe? A palavra ela é a base, né? Ela é a rocha. Só que as pessoas acham que é fácil. Não é. E aquilo que você acha que é um pecadão e que você não faz, pelo contrário, o difícil é isso aqui, né? Ai, eu não traio, eu não adultero, eu não fornico, eu não bebo. Mas isso aqui que vocês estão errando. Um exemplo, né? Não se turbe o vosso coração, não sejam preocupadas. 99% das mulheres são preocupadas, gente. Não consegue confiar na palavra. Né? Amar o outro como a ti mesmo. Amai aos outros como Jesus nos amou, né? Ele ainda pede, ó, que vocês amem uns aos outros como eu amei vocês. Então, vocês têm que amar o próximo do jeitinho que Jesus nos amou. Daquele jeitinho que eu falei. Ninguém consegue. É muito raro. Então, não se preocupar. Muito raro. Mas, aqui é muito lindo, viu? Aqui já vem a parte do Espírito Santo. Eu quero usar essa parte do Espírito Santo, que a gente terminou aquele dia, aquela aula, pra gente fazer uma live inteira sobre isso, sabe? Aqui... Quero um verso que eu li antes da live. Peraí, gente, só um minutinho. Aqui. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, outra coisa que Jesus pede, né, para que nós tenhamos paz nele. Então, isso também é viver na palavra, ter paz. Que a gente vê muito cristão, muita pessoa sem paz, sabe, nervosa, estressada, atribulada, chata. E aqui ele deixa muito claro, né? Tenho-vos dito para que em mim tenhais paz. Então, quem está nele, automaticamente tem paz. Nele como, Thalita? Na palavra, praticante da palavra. Então, se você não tem paz, você está muito longe de ser praticante da palavra. Você está muito longe de ter a casa na rocha, né? Então, ele deixa isso. Eu digo para vocês que em mim vocês tenham paz. Ó, no mundo tereis aflições, né? Ok, vai acontecer alguns perrengues de vez em quando, mas ele venceu, então a gente vence também nele. Se nós estiver nele, nós vamos ter paz. Na verdade, vos digo que, né, vocês vão chorar e se lamentar. O mundo se alegrará e vocês estarão tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Então, nele também nós temos esse poder que eu falei aquele dia, né? O Consolador, o nosso choro passa rápido. Nós vamos ter, sim, né, os dias maus, é normal, porque nós estamos num tabernáculo de carne. Então, nós vamos chorar e lamentar. E o mundo se alegrará, mas a nossa tristeza se converterá em alegria, por causa do Consolador que habita e opera em nós. Aqui, gente, que é essa parte aqui que eu acho maravilhosa, que eu tava falando pra vocês aquele dia, né, dos benefícios de ter o Espírito Santo. Vou entrar só um pouquinho. Vou voltar, que eu fiz uma pergunta no começo da live e vou trazer ela agora, pra gente encerrar essa, pra não ficar muito longa, e depois a gente continua. Eu ainda falei, se você que olha pra mim e fala assim, tá, você tá falando tudo isso, eu tô ouvindo, mas eu não consigo. Eu não consigo mudar meu interno, minha forma de agir, minhas crenças, minha forma de pensar. Eu sempre volto pro primeiro rudimento. Então, só existe um poder capaz de transformar, que é o Espírito Santo, né? Quem crê em Deus, né? Quem crê nisso aqui, no Evangelho, e quem professa, né? Que crê e que quer a salvação, né? O Espírito Consolador vem fazer morada em você. E aí, só ele é capaz de fazer essas mudanças internas.
Só que você tem que querer, você tem que buscar, você tem que dar total acesso e abertura para esse Espírito trabalhar em você, né? Vou ler aqui, ó. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Isso aqui é lindo demais, gente. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim, mas do Pai que está em mim, e é Ele quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim? Ele repete. Na verdade, vos digo que, agora vamos lá, como que eu faço, Thalita, para ter esse Espírito Santo para passar por essas transformações? Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim, né, vão ser esses que vão ganhar o Espírito Consolador. Quem crê, né, em Jesus, quem crê nisso aqui que eu tô falando, quem crê no Evangelho da Graça. Então, quem crê nele, olha que lindo. Quem crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essa, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa no meu nome, eu o farei. Aí agora ele vai encerrar com aquilo que eu comecei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, gente, olha que lindo benefício, né, da verdadeira transformação, a transformação na alma. É acreditar que Jesus está no Pai e o Pai nele, assim como, né, nós estamos nele e ele em nós. Aqui é o princípio de tudo. E aí, esse espírito que nós opera, que vai nos convencer dos nossos erros e pecados e nos transformar de dentro para fora. Então, você precisa alimentar o espírito, ativá-lo. Quer ver? Vamos de novo aqui, ó. Mas quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então, é esse Espírito, tem um aqui, ó. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado. Então, é o Espírito que convence nós dos nossos erros e pecados. Então, às vezes, sozinho você não vai ter força mesmo. Mas é este Espírito Consolador que está em nós, que faz todo esse trabalho interno. Então, a importância de você estar presente, na presença, orando, buscando mais próximo de Deus, lendo a palavra, praticando. E Deus deixa muito claro, né, que quem o ama, guarda os seus mandamentos, que é esse que a Thalita tá falando. E tem muitos, né, eu trouxe alguns, eu trouxe os mais difíceis hoje, que é o que o cristão erra sem saber. E aí, ó, quem honra isso, quem vive isso, olha o benefício, né? Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei. Essa pessoa é a pessoa que tudo que ela pede, Deus faz. Ela vive de milagres instantâneos, né, todos os dias. E olha que lindo também, né? Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Lembra que eu falei, vocês têm noção desse benefício? Que quem tem o Consolador faz as mesmas obras que Jesus fazia? Isso aqui, gente, quem tá falando é a palavra dele, não é eu. Quem crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Então, ele vai para o Pai e agora a gente tem poder duplo, que a gente tem a promessa dele, mais o poder do Pai, né? E tudo quanto pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Aí, só que aqui no final, né, as pessoas falam muito esse verso ele virou clichê na internet, né? Se pedirdes alguma coisa em meu nome eu farei, mas tem que ler o verso de baixo. Se me amares e guardares os meus mandamentos. Aí a gente volta lá no começo. Quem que é o filho que tem a casa na rocha? Vamos voltar lá, que eu também não sei falar de cor para vocês. É lá em Mateus, comecinho, acho que é Mateus. Aqui, Mateus, quando vocês precisarem em casa, Mateus 7. Então, ó, uma coisa se resume na outra. Olha o tanto de benefício que tem, né, esse filho, que é o filho obediente. Aqui ele fala, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica. Esse é o filho que tem a casa firmada na rocha. E aqui ele fala também, né, tudo que pedirdes meu nome eu farei, vocês farão as obras iguais às que eu faço e até maiores, se me amares e guardares os meus mandamentos.
Então, gente, começa com uma forma e termina da mesma forma. Então, o evangelho, ele gira, 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 mas o princípio e o fim é esse. Ouvir a palavra, praticar a palavra, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como Ele nos amou. É isso. E é o mais difícil, porque só os curados conseguem. E se você ainda não teve essa cura, né, essa graça, não consegue, o Espírito é capaz de te convencer dessa verdade, de purificar, transformar e renovar. Então, você tem que buscar, você tem que acreditar, sabe? Eu ia trazer uma parte ali de Salomão, também tem umas dicas, mas vamos deixar para outro dia. Ó, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Olha que lindo. Eu falo, né, para vocês que são feridos, acham que estão sozinhos, são carentes, dependentes emocionais. Olha, eu vou ler isso aqui de novo para você ver que lindo, né? O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, só recebe quem crê em Jesus, no Salvador, na palavra, né? Então, ó, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, porque habita convosco e estará em vós, na sua casa, aqui no seu templo, né? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, olha que lindo, gente. Jesus, ele já avisa, eu vou morrer, mas vocês não vão ficar sem um pai. Vocês não vão ser órfãos, eu voltarei para vós. Aí ele volta como Espírito Consolador, habitando dentro de nós. Vocês têm noção? Tanto que vocês são amados, que ele fez isso e hoje ele habita em vocês. Só que muitos não sabem disso. Naquele dia conhecereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vocês. Isso que é amor, gente. Ele tá em nós. Só que vocês não entendem isso, né? Vocês não vivem isso, vocês ficam vivendo pedintes, carentes, escassos. Enquanto vocês não entenderem essa verdade, vocês vão ser escassos. O dia que vocês entenderem a grandeza disso, o tanto que vocês são amados, vocês param de ser dependentes, escassos, carentes, reclamões, insatisfeitos, chatos, né? Aquela vivência do AG1, aquela casa, ela é daquela forma porque aquela pessoa, ela não entendeu ainda a graça. Ela não entende o tamanho desse amor que se manifesta nela, está nela, o caminho, a verdade, a vida. Não entende. Enquanto você não entender isso, você vai viver um pouco, né? É muito lindo. Se eu continuar aqui, vai muito longe, né? Então, vamos encerrar. E a gente continua a reforma, a construção dessa nova casa. Em nome de Jesus, nós vamos fazer mais aulas até que vocês entendam, tá? O verdadeiro evangelho, a verdadeira graça, porque Deus quer a casinha de vocês linda, terminada e firmada na rocha. Porque é este filho que pede e recebe, tá? Beijos, fiquem com Deus.